nosso, né? Então é construído por nós. E aí vocês fiquem totalmente à vontade para utilizar as ferramentas que a gente tem aqui no aplicativo para ir conversando. Eu preparei uma primeira apresentação para a gente abrir essa conversa. E aí vou falar, eu acredito que uns 25 a 30 minutos. E aí depois a gente abre para ir conversando, para as contribuições que cada uma e cada um de vocês tem, a partir também do caminho de espiritualidade que a gente tem vivido na experiência do tempo litúrgico. Então, vou pedir a Michele para projetar para a gente esse material que foi preparado. Só um minuto, João. O Robson vai projetar. Super tranquilo. Eu também estou com chuva. Por aqui tem chovido ainda, as chuvas de São José, está caindo do céu. E aí também estamos com dificuldades de internet por aqui. Então, qualquer coisa que acontecer é por causa disso, espera um pouquinho e aí a gente entra pelos dados móveis e vai nos ajeitando. Então, o conteúdo que eu preparei para a gente iniciar essa conversa, eu nomeei ele como tempo pode ser um pedacinho de descuido entre o semear e ser semeado. Bem isso mesmo, tempo pode ser um pedacinho de descuido entre semear e ser semeado. E aí, como introdução, eu lembrava de histórias que o meu pai mais minha mãe contava de quando eles se conheceram. A minha mãe estava prometida em casamento a um moço que eu não conheci e estava tudo organizado para o casamento. Eles já tinham namorados há um tempo, minha avó mais meu avô já tinha engordado as vacas, os porcos para matar para fazer a festa do casamento, já tinha reservado a igreja, tinha escolhido o vestido de noiva, marcado o salão para fazer o penteado do cabelo, feito os convites, então estava tudo certo, assim, tudo encaminhado para o casamento. Até que chegou dia de Santos Reis, dia 6 de janeiro, e minha mãe foi em uma folia, lá na comunidade rural onde que ela morava. E aí, nessa folia, o meu pai também estava. E quando eles se encontraram, decidiram ir para a fila de trás da folia, andar atrás do trieiro. E aí trocaram os olhares e depois de um bom tempo tiveram a coragem de conversar um pouquinho. Minha mãe contou que estava prometida em casamento ao moço, que minha avó mais meu avô tinha encaminhado isso. E meu pai falou que queria casar com ela ali mesmo, naquele dia da folia. Uma semana depois, a minha mãe teve coragem, enfrentou minha avó mais meu avô, o bendito noivo, e desmarcou o casamento. Mas como as coisas já estavam organizadas, a minha mãe já utilizou disso tudo para preparar o casamento com meu pai. E aí a única coisa que mudou foi que onde estava escrito o nome do noivo no convite, rabiscou de caneta e escreveu o nome do meu pai. E aí utilizou dessas mesmas coisas. As vacas que já estavam gordas, os porcos, as galinhas, o vestido de noiva, avisou o padre que o nome do noivo tinha trocado e aconteceu o casamento 3 meses depois. 2 anos depois, eu nasci. E aí eu nasci num contexto que o meu pai mais a minha mãe teve que migrar para a cidade. O fazendeiro ali vendeu as terras, ele já não conseguia emprego naquela região, e aí migraram para a cidade. Chegando na cidade, o meu pai foi trabalhar de cortador de cana em uma usina de álcool e de açúcar. E aí foi trabalhar como cortador de cana, e aí eu nasci.
1 ano e 7 meses depois, nasceu meu irmão, e 2 anos depois, nasceu minha irmã. E uma dificuldade danada na cidade, porque filho pequeno, minha mãe tendo que cuidar da gente, trabalhar de doméstica, minha mãe fazendo bolo de aniversário à noite para vender, o meu pai trabalhando de cortar cana, o salário muito pouco. Então, uma dificuldade danada a gente morando na cidade com essa situação. E aí a gente foi numa missa da comunidade. A comunidade reunia todo sábado à noite. A gente foi na missa da comunidade, do bairro. E lá na missa, Dom Tomás, um bispo aqui da Diocese de Goiás, quem não conhece, procura, é o pai da reforma agrária. Dom Tomás, ele pede na hora das preces para aquela comunidade rezar, porque um grupo de sem terras estava indo ocupar uma terra em Itoraí, que é a cidade vizinha de onde a gente morava, que é Itapuranga, no interior de Goiás. Meu pai fica muito motivado com aquelas preces, custa esperar terminar a missa para conversar com o Dom Tomás. E pergunta se ele poderia inserir nesse grupo de sem terras para ir para Itoraí, para essa ocupação. Já que aqui na cidade não tinha outra saída, porque o trabalho não era suficiente, cada dia estava mais cansado, a idade chegando, não tinha perspectiva de futuro. Então, era lutar pela terra, já que trabalhar na terra era o que meu pai e minha mãe sabiam fazer de melhor. Dom Tomás aceita, organiza os documentos na correria, e ali naquela noite, entre 8 da noite e 4 da manhã, tudo que a gente tinha, a gente colocou dentro de um corcel azul que meu pai, mas minha mãe tinha. E aí, 4 horas da manhã, a gente saiu para o trevo de Itoraí para a ocupação. Eu lembro que esse período da estrada, o meu pai ia no banco da frente do corcel dirigindo, sorrindo, cantando e assoviando. Eu ia no banco do lado, olhando ele, de vez em quando eu ria também, cantava também. E atrás, minha mãe ia com a minha irmã nos braços e com a cabeça do meu irmão assim no colo, ele deitado, porque alguns dias atrás o meu irmão tinha queimado com gordura quente de porco e tinha arrancado 40% da pele do corpo. Então minha mãe banava o meu irmão assim com uma tampa e balançava a minha irmã chorando e meu pai na frente sorrindo e assoviando. Quando a gente chega em Itoraí, no trevo para a ocupação, éramos 3.000 famílias. E aí tinha de tudo. Tinha cachorro, bezerro, menino que não era brinquedo. O povo tudo pobre, assim, aquela situação. E a gente foi para a ocupação. A ocupação foi na beira de uma estrada, muita lama, depois muita poeira. E ali a gente viveu por uns bons anos. Até que chegou o dia que anunciou que a terra ia ser negociada, mas não naquele lugar. E aí a gente migrou para esse outro lugar para levantar acampamento novamente. Nesse outro lugar, o fazendeiro entrou em contato com a polícia, não sei como que isso aconteceu, e aconteceu a primeira ordem de despejo. A primeira ordem de despejo, a polícia matou 2 trabalhadores do nosso acampamento. Dom Tomás foi para o acampamento, e aí, na véspera do Natal, Dom Tomás fez uma celebração que eu me recordo muito bem, e no final da celebração apareceu um carro que estava cheio de sapatos.
E aí, Dom Tomás, ali na organização, disse que cada mãe poderia pegar um sapato, um par de sapato para cada filho. Parece uma coisa muito boba, mas o meu sonho, o sonho da minha vida era ter um sapato. Era coisa assim que eu olhava quando a gente passava na cidade e via os meninos, eu achava aquilo a coisa mais linda que podia existir no mundo, alguém que tinha um sapato para calçar. E aí, então, minha mãe escolhe um sapato para minha irmã, para o meu irmão e para mim. Só porque minha mãe, esperta demais, sabia que meu pé ia crescer. Então, ela pegou um sapato bem maior. E aí tinha que até amarrar assim na canela para o sapato ficar preso no pé. E aí, uma semana depois, Dom Tomás foi embora, uma semana depois eu peço a minha mãe para dormir com o sapato. Falo, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu dormir com o sapato. Porque assim, eu usava só um pouquinho, aí eu limpava, colocava num paninho e guardava. Aí essa noite eu pedi, mãe, deixa eu dormir. E minha mãe deixou eu dormir com o sapato. Mas aí eu lembro que nessa noite, já era próximo do Réveillon, eu acordei de madrugada sendo arrastado pela minha mãe. Porque a polícia tinha chegado para desocupação, agora era muita polícia. E aí, no acampamento, as mulheres que têm muito mais coragem do que os homens, elas saem correndo para frente, para enfrentar a polícia. Os homens correm para trás. Dizem por aí que é porque a polícia tem mais dificuldade de matar mulher, coisa desse tipo. Mas é porque mulher tem coragem mesmo. E minha mãe pegou minha irmã, colocou nos braços, amarrou ela com um lençol, no outro braço segurava o meu irmão e me arrastava assim por trás. E eu lembro dessa cena porque quando a gente estava passando no meio do mato, assim, de um capinho, o meu sapato saiu do meu pé. Os dois sapatos saíram do meu pé. E eu gritava com a minha mãe, dizendo, mãe, meu sapato saiu, né? E minha mãe, ela não me ouvia, de maneira alguma. Ela só corria para o lado da polícia. E minha mãe corria e eu gritava pelo sapato. E minha mãe corria. Parecia uma eternidade que a minha mãe estava me arrastando e ela não me escutava. E eu lembro, assim, do gosto do sangue do braço da minha mãe na minha boca, porque eu conseguia me arrastar o corpo e morder os braços da minha mãe para ver se ela me soltava, para mim buscar meu sapato. Então, das minhas mordidas saía sangue no braço da minha mãe, mas minha mãe não me soltava. E aí, quando a gente chegou lá na frente dos policiais, aquele batalhão de polícia, tudo com arma na mão, os policiais foram e colocaram fogo no pasto. E aí eu lembro de eu segurando e mordendo o braço da minha mãe e o meu sapato queimando ali no meio daquele pasto. E aí eu vou pedir para a Michelle colocar o vídeo seguinte. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça esse povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou, rompendo as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem planta o amor. Erguendo a fala, gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo
fazendo estudo, juntando a companheirada, criando cooperativa para avançar a produção. Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. João, seu microfone tá. Não estou conseguindo te ouvir. A gente não está conseguindo te ouvir. Agora escuta, né? Agora sim. Então, essa foto é uma foto tirada em 99. Esse senhor que está em pé é o Dom Eugênio. Foi a primeira missa que Dom Eugênio foi rezar num assentamento de reforma agrária no estado de Goiás. Foi no meu assentamento. Antes dele ser bispo da Diocese de Goiás. Quando ele foi nominado, ele já veio para fazer essa celebração. E aí, essa é a última lembrança que eu tenho desse meu sapato. Esse que está na frente dele sou eu. E aí, esse sapatinho é o meu sapato. Mas a próxima foto, ela mostra já uma organização do nosso assentamento. A terra saiu, éramos 300 famílias, foi assentado 30. Então, das 3.000 famílias, foi assentado 30. O restante teve que ir para outros acampamentos. A nossa família, ela foi assentada ali. E é desse lugar que eu venho. Desse lugar que me ensinou a olhar o tempo como um caminho de espiritualidade, a olhar o tempo como tempo preciso para viver. E foi o melhor tempo da minha vida. Como eu gostaria assim, de voltar nessa experiência novamente da luta pela terra. Porque se não fosse esse processo de luta pela terra, eu não sei assim, como seria a minha vida, a vida da minha família hoje. Não sei como que a gente conseguiria ter sobrevivido na cidade, ter conseguido estudar estando na cidade, ter conseguido ter a dignidade que a gente tem hoje. Então, a terra, o assentamento, é sinal de vida para a gente. É sinal de caminho, de uma vida ecológica, de uma vida que olha para a natureza na integridade, que é a integridade do nosso ser. O próximo slide, ele vai trazer para a gente o tempo como um sinal sensível. Porque a liturgia, ela é feita de sinais sensíveis do nosso cotidiano. Como, por exemplo, na celebração da comunidade, na celebração eucarística, um dos sinais sensíveis é a ceia. Na ceia, esse sinal sensível vai ser o pão. No batismo, o sinal sensível ele vai ser a água. É preciso a gente ter a água para a gente fazer o batismo. E na liturgia, o sinal sensível que a gente tem é o tempo. De todos os sinais sensíveis que constrói a liturgia, o tempo é o essencial. E aí vem uma pergunta em seguinte: como que a gente lida com o tempo?
como que cada uma e cada um de nós tem lidado com o tempo na nossa vida. E aí tem uma outra pergunta para a gente pensar, para responder, mas já para pensar. Já vivi um tempo que marcou a minha vida? Que tempo que é esse? São duas perguntas. Como eu lido com o tempo? Se eu já vivi um tempo que marcou a minha vida? E aí a gente pensa essas respostas ouvindo a próxima música. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos para isso fique guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. E aí a gente pensar o tempo a partir de alguns elementos. Próximo slide vai mostrar para a gente um primeiro tempo importante na nossa vida, que é o nosso ritmo biológico, o tempo biológico. O tempo do nascer, o tempo do morrer, o tempo de aprender a falar, o tempo de aprender a andar, as batidas do nosso coração, o tempo da respiração, o tempo da juventude, o
tempo da alegria, o tempo dos desafios, o tempo de envelhecer, o tempo da vida. O relógio biológico marca para a gente esse tempo da vida. Mas também, pode passar, a finitude humana. E aí a gente vai ver o tempo que é cronológico também. O tempo que é marcado pelas horas, o tempo que é marcado pelos segundos, a folhinha que vai marcar para a gente a semana, o mês, o ano. Esse tempo vai nos ajudar também a ter clareza que a gente vai passando o tempo e vai chegando no fim da vida, no fim dos projetos. Esse tempo vai ajudar a gente a entender que a nossa humanidade ela tem um limite. Agora, também essa finitude humana é marcado pelo tempo que as coisas vão sendo rápidas por causa do sistema econômico, do sistema industrial, o ritmo da nossa vida que vai aumentando. E tem um tempo cronos, esse tempo que é o tempo humano, o tempo que nos torna, que é uma palavra grega, essa palavra cronos, que nos ajuda a perceber esse tempo construído pelos homens. Esse tempo que marca festa, esse tempo que marca as comemorações, o tempo dos homens. Um outro tempo é o tempo chamado também de uma palavra grega, kairos, que é o tempo de Deus, o tempo propício, o tempo especial. E aí a gente sempre lidar que esse tempo de Deus, ele não se realiza no futuro, mas ele realiza aqui e agora. Então a gente pensar tempo a partir desses 4 elementos. Agora a gente vai falar exclusivamente de calendário litúrgico. E o próximo slide vai dizer para a gente que antes de tudo é celebrar. Antes da gente ter o calendário litúrgico como a gente tem hoje, nasce uma celebração. E a próxima imagem vai lembrar a gente que a primeira celebração ela vai partir das comunidades cristãs a partir de um fato muito marcante na vida, que é a morte de Jesus. Lógico, aquele grupo de discípulas e discípulos, eles deixaram a sua vida por causa desse projeto apresentado por Jesus e agora se encontram em uma situação muito difícil. Mataram o Senhor. Então, precisa celebrar a morte do Senhor. Agora, celebrar essa morte do Senhor, a próxima figura, vai mostrar para a gente que a memória das primeiras comunidades vai no fato anterior, que é o lava-pés da ceia do Senhor. Para iluminar essa morte, para dar luz a essa morte, a gente precisa lembrar dos fatos da vida com o Mestre. E aí lembrar do lava-pés, lembrar da última ceia, é lembrar dessa totalidade do projeto vivido juntos e juntas. E aí sim a próxima figurinha. Produzir a ressurreição. Trazer presente que a morte gera em Jesus a ressurreição. E aí essas primeiras comunidades vai conseguir ganhar força, vai conseguir caminhar, porque a morte não é a última palavra. A morte, ela é vencida por uma vida que é mais forte do que ela. E aí, assim, próximo, a gente vai ter a construção do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal como a centralidade da vida das primeiras comunidades. E aí, no primeiro século das primeiras comunidades cristãs, a única celebração que se então vai fazer é o Tríduo Pascal. E por que tanto reproduzir, tanto celebrar, tanto vivenciar essa experiência de Tríduo Pascal nesse primeiro século? Porque a morte era muito dura. Então, celebrar é uma forma de tornar consciente
daquilo que está na cabeça, aquilo que é consciência, descer para o coração. Pode passar. E aí a gente vai ter a construção do tríduo pascal. A centralidade da fé vai ser, dessas primeiras comunidades, esse tríduo pascal. O tríduo pascal, que ele tem a Páscoa, o tríduo, como o seu ápice, o ponto alto da comunidade, mas que de tão importante que vai se estender a mais de uma celebração. Em vez de celebrar a Páscoa apenas em uma celebração, vai se estender por 50 dias. E aí as comunidades vão chamar esse tempo de tempo pascal. Agora, uma celebração que é tão importante para a comunidade e que demora tanto tempo para ser vivenciada, precisa de uma boa preparação. E aí nasce, então, a Quaresma como esse tempo preciso para preparar para a vivência da festa maior, que é a festa da ressurreição. Tem duas festas que marcam essa apatia do tempo litúrgico. As cinzas, como sinal de início dessa preparação para a Páscoa, e o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, que marca esse tempo pascal vivenciado. O próximo slide é esse tempo desse ciclo da Páscoa organizado em forma de semanas, para a gente visualizar melhor. Então, tudo isso aqui é o ciclo da Páscoa, tendo no meio o tríduo pascal, que inicia na quinta-feira santa à noite e vai até o domingo de Páscoa. Os domingos da Páscoa, o primeiro, que é o domingo de Páscoa, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, a Ascensão do Senhor e o Pentecoste. E o período de preparação, que é marcado pela Semana Santa, o Domingo de Ramos e o período da Quaresma, que são 5 semanas, iniciando com a quarta-feira de cinzas. O próximo slide é uma imagem da igreja, o painel da igreja da Catedral de São Félix do Araguaia. Uma pintura feita pelo Cerezo, um artista amigo do bispo Pedro Casaldáliga, que pintou esse painel, mostrando esse Cristo ressuscitado que vai à frente com o povo que ainda está aqui produzindo a sua ressurreição. E a morte não é a última palavra. O próximo slide vai retomar que, antes de tudo, é celebrar. E como que na Páscoa as comunidades, elas conseguiram sintetizar e trazer para o coração para sentir o mistério da ressurreição, agora nasce, ali no final do 3º século, a festa da encarnação. E aí a primeira figurinha vai trazer isso para a gente. O Cristo que lá ressuscita, aqui no Natal, no ciclo do Natal, é o Cristo que nasce. E aí, para nascer, a próxima figurinha vai dizer que precisa de um tempo de preparo, né? Ninguém nasce pronto. Então, todo mundo é construído. E o Natal vai sendo construído nesse tempo propício. Que depois, a próxima figurinha vai mostrar para a gente um caminho após o Natal. E aí o próximo slide vai mostrar isso como ciclo. Então a gente tem no central o Natal do Senhor, que de tamanha que é essa festa do Natal do Senhor, é preciso vivenciar um tempo a mais. E aí nasce o tempo do Natal. E como é uma festa, assim como a Páscoa, muito importante, precisa de um período de preparação. E aí as comunidades vão chamar esse período de preparação de advento. O advim que é o Senhor. Esse período desse ciclo é marcado também por 2 celebrações. O Cristo Rei, que é o último dia do calendário litúrgico, depois a gente vai ver isso, e finalizando esse período como o dia do batismo do Senhor. O próximo slide vai mostrar para a gente isso dentro daquele
daquele desenho. O ciclo do Natal, que tem como centralidade o Natal, ou seja, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e o tempo do Natal, que é um período que vai até o batismo do Senhor. E como eu disse, como essa festa é muito importante, é preciso de um período de preparação. E aí é o advento. No próximo slide, eu também quis trazer uma imagem de São Félix, na igreja de São José. Cerezo pintou essa imagem na igreja de São José, da Sagrada Família, e aí ela representa esse Deus que se faz gente com a gente. O próximo slide é para ajudar a gente a perceber que a Páscoa, ela tem como centralidade a ressurreição do Senhor. E o Natal, ele também tem elementos da Páscoa do Senhor. A primeira celebração, então, que nasce nas comunidades é a Páscoa da ressurreição. Depois, com a expansão da igreja, o acolhimento de novas culturas, vai nascer a Páscoa do Natal. E onde que a gente percebe esses elementos de Páscoa? Da Páscoa da ressurreição e da Páscoa do Natal, na Sagrada Escritura. As primeiras comunidades vão fazer isso de forma maravilhosamente bem. Lá, na ressurreição, Jesus é colocado dentro de um sepulcro. Lá, na Páscoa do Natal, Jesus é colocado na manjedoura, dentro de um espaço à margem da cidade, porque não tinha lugar no hotel. Lá, na Páscoa da ressurreição, Jesus é envolto em faixas, é enrolado em faixas. Lá, na Páscoa do Natal, a criança também é envolta em faixas por Maria, a sua mãe. Lá, na Páscoa da ressurreição, há um sinal no céu, uma estrela, e os pastores vêm iluminar, vêm a visitar... Não, desculpa. Lá na Páscoa da ressurreição, as mulheres de madrugada vai até o encontro da sepultura. Na Páscoa do Natal, os pastores vão até o presépio para visitar o menino que acabou de nascer. Lá na ressurreição, os anjos anunciam que Jesus já não está mais lá. Lá no Natal, os anjos anunciam aos pastores que o menino está lá na manjedoura. Então é preciso a gente olhar e fazer esse exercício de perceber na ressurreição os elementos da Páscoa e perceber no Natal a Páscoa. Por quê? Porque o cerne, o centro, o coração, o que pulsa é a ressurreição. É a ressurreição que marca, dá vida, sentido e caminho para as primeiras comunidades. O próximo slide vai mostrar para a gente que então a gente vai ter dois ciclos litúrgicos que marcam o nosso tempo. O ciclo da Páscoa, que é a centralidade desse ano litúrgico, e o ciclo do Natal. A Páscoa da ressurreição e a Páscoa do Natal. Mas entre esses dois tempos, a gente tem dois tempos intermediários, que a gente vai chamar, as comunidades vão chamar, de tempo comum. Esse tempo comum é marcado para a gente perceber a caminhada de Jesus no dia a dia da comunidade. O projeto anunciado por Jesus nos dias a dias, nas pequenas ações, na forma de relacionar com as pessoas, na forma de relacionar com o meio ambiente, na forma de relacionar e incluir as mulheres, as crianças e a juventude. E aí a gente vai ver um vídeo no próximo slide para nos ajudar a sintetizar esse caminho do tempo litúrgico.
No domingo, dia do Senhor, celebramos a Páscoa semanal dos cristãos. Ele deu origem ao ano litúrgico como está organizado nos dias de hoje. A ação litúrgica acontece no tempo. Deus se manifesta e faz história com seu povo. Assim o templo, enquanto sucessão de horas, dias, semanas, meses, anos, passa a ser experimentado como tempo de salvação, tempo de graça, Kairos. O ano litúrgico revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a encarnação, o nascimento, a ascensão, ao Pentecostes e a expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor. O tempo humano e cronológico são santificados pelas celebrações da Igreja. O ritmo semanal é marcado pelo domingo, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado. As comunidades se reúnem para celebrar a Páscoa do Senhor. Com Páscoa semanal, o domingo ilumina os dias e as atividades no curso da semana, de modo que possamos viver segundo o domingo. O ano litúrgico se compõe de 2 tempos fortes: o ciclo da Páscoa, tendo como centro o tríduo pascal, e o ciclo de Natal, tendo o advento como tempo de preparação e o tempo natalino como prolongamento até a festa do batismo do Senhor. Temos ainda no ritmo anual o assim chamado tempo comum, 33 ou 34 semanas. Nelas celebra-se o mistério de Cristo. O ano litúrgico, que inicia com o advento, tem como coração a Páscoa, encerra-se com a festa de Cristo Rei. O ano litúrgico propõe um caminho espiritual e pastoral como vivência da graça própria de cada aspecto do mistério de Cristo, na diversidade dos tempos e das festas litúrgicas. E o próximo slide vai dizer para a gente que, além da gente ter esse calendário, que ele é semanal, que ele é anual, organizado pelas semanas, a gente tem uma origem judaica, que é onde nasce o cristianismo, do tempo marcado também com as horas do dia. O sol e a lua que rege esse tempo litúrgico. O sol e a lua que rege a Páscoa da ressurreição, a Páscoa do Natal, que tem uma data fixa, a semana com suas horas, o amanhecer e o entardecer, a vigília que acontece na noite antes do sol nascer. E a lua e o sol são os 2 astros criados por Deus que nos governa nessa caminhada do ano litúrgico. Por quê? Para a gente ainda, a lua demarca a nossa celebração pascal. Então a lua, ela é o elemento da natureza, e aí isso é muito importante. Ela é o astro da natureza, do cosmos, que marca as nossas vidas, porque ela marca o calendário das nossas celebrações. E aí vem o próximo vídeo. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade.
A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia, e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Você já deve ter ouvido falar. A gente que é da roça, a vida também da roça é regida pela lua e o sol. O período de pescaria é marcado pelo calendário lunar, o período para cortar o cabelo, o período de cortar as unhas, o período de tirar a madeira para fazer a casa, o período para matar os porcos. Então, a Lua, ela é esse astro que guia a vida dos povos. Aqui a gente tem uma espiral que mostra para a gente que o ano litúrgico, ele não tem fim, não tem começo. Lógico, é marcado pela festa do Cristo Rei e o primeiro domingo do Advento. Mas ele é uma espiral no sentido que ele é um caminho a ser percorrido por cada um de nós, e ele é um caminho porque, por mais que o tempo é fixo, a nossa vida não. Então, nos possibilita que, passando pelas as datas do calendário que são fixas, a gente possa atualizar o mistério da vida de Cristo, do seu nascer e do seu morrer, e em especial da sua ressurreição nas nossas próprias vidas. Então ele se torna um caminho circular das comunidades e um caminho circular de espiritualidade. Para finalizar, e aí tem o próximo slide, eu gostaria de partilhar que no ano passado, há um ano atrás, o meu pai, eu morava no Mato Grosso e a gente conversava todo dia após o Jornal Nacional. Gostava de jornal, ele assistia e depois a gente conversava. E aí, na quinta-feira, depois do jornal, ele me ligou e disse assim que tinha vendido umas vacas e que estava decidido parar de tirar leite lá no assentamento, porque já estava cansado demais. O trabalho já estava muito pesado, muito tempo que estava trabalhando ali na terra junto com a minha mãe, e que era preciso descansar um pouco, então queria fazer umas pescarias, queria fazer umas viagens, queria conhecer o mar, porque nunca tinha conhecido o mar. Então, tinha vendido umas vacas e ia ter uma vida mais tranquila. Eu concordei com ele, falei que era muito bom, que há tempo percebia isso, e que bom que tomou essa iniciativa. A gente dormiu e no outro dia de manhã, a minha mãe me liga, e a minha mãe me liga para dizer que estava preocupada, porque a mulher do Bolsonaro estava em Goiânia, e estava muito amiguinha do Caiado,
nosso desgovernador aqui. E ela preocupada, a gente ria daquilo e falava, só falta os dois casar, aí a desgraça pelada tá pronta. E aí eu falei para minha mãe assim, mãe, isso é muito perigoso, porque se esse povo se junta, aí ainda vai morrer tudo. Porque se com o Bolsonaro a gente já teve um bocado de gente que morreu, agora com esse povo se unindo, aí que não vai morrer com certeza. É morte na certa. E a minha mãe pegou e falou para mim assim, olha, morrer é um sinal de ressurreição. E morre quem já tem uma vida de ressurreição, quem já é ressuscitado. Só morre aquele que já é ressuscitado. Foi essa a frase dela. A gente desligou o telefone e passou umas 2 horas. Uma vizinha me ligou porque lá no nosso assentamento, em frente à nossa parcela, meu pai e a minha mãe tinham sofrido um acidente provocado e os dois tinham falecido. E aí eu ficava com essa coisa da minha mãe, assim. A Páscoa da ressurreição não é algo para a gente viver após a morte, mas é algo para a gente viver vivendo. A Páscoa, ela é um elemento daqui e de agora. E ela é o centro do calendário litúrgico para nos ajudar a perceber isso. Que nos fatos do dia a dia, nas histórias do nosso dia a dia, no nascer do nosso dia a dia, nas lutas do nosso dia a dia, é tempo de vivenciar a Páscoa. Os nossos encontros são sinais pascais. E todo sinal de morte que nos cerca, todo sinal de morte que nos provocam, Deus quer que a gente os transforme em Páscoa. O desejo de Deus é que Páscoa seja o caminho de espiritualidade nosso, seja o caminho da nossa vida. Michel. João, eu acho que o sentimento, né, de todo mundo que está nessa sala hoje é de querer te abraçar, né, poder te dar um abraço e dizer que a gente está aqui com você, né, a gente sabe dessa dor muito recente que você viveu, né, com a perda dos seus pais, e foi muito impactante, assim, eu não sei como as outras pessoas que estão aqui na sala se sentiram, mas foi muito impactante você começar essa tarde partilhando dessas tuas histórias de vida, né? As histórias da tua infância no assentamento, as histórias do sonho de um sapato, isso mexeu muito comigo aqui, eu acredito que mexeu com todo mundo que está aqui nessa sala, né? Ouvir essas memórias, poder ter acesso a essas memórias sagradas da tua infância. E então, todo mundo está subindo aí, né? Reações, coraçõezinhos. Eu acho que é um sentimento coletivo, né? Dessa tarde, de cada um que está aqui, essa vontade de te acolher, de te abraçar. Muito obrigada pelo teu testemunho, muito obrigada, né, pela tua profecia, muito obrigada pela tua coragem de seguir se doando na construção do reino de Deus, né, de seguir reverberando e trazendo para nós essas memórias, essas reflexões, essas provocações. E eu acho que do jeito que tu faz, né, a forma como tu começou nos provocando, falando de um tempo sagrado na tua vida, né, falando de um tempo tão importante na tua vida, de memórias tão importantes, tão presentes, né, tu fala como se tivesse sido ontem que tu estava agarrando aquele sapato, parecia que era ontem que tu estava puxando o braço da tua mãe, gritando pelo sapato. Então, eu acho que esse jeito poético, né, esse jeito tão bonito, tão próprio, tão singelo, assim, né, com tanta propriedade de falar desse tempo, né, falar do tempo litúrgico, falar desse tempo litúrgico como um caminho de espiritualidade, como um caminho de vivenciar a fé nas comunidades, falar a partir da tua experiência, né, do povo, da organização coletiva do povo que resiste, né, nos assentamentos e em tantos outros espaços
nos aproxima mais de Deus. Eu acho que nos aproxima mais da liturgia que a gente vive, né, na igreja, porque às vezes parece que é uma coisa distante, que é uma coisa que nem sempre está atrelada ao nosso cotidiano, né? Parece que a gente vive esses tempos litúrgicos quando vai à missa, e ali tem as diferenças no altar, né? As diferenças da cor da vestimenta do padre, as diferenças da forma de se rezar a oração eucarística ou algum outro rito, só que não. Então, eu acho que o jeito como tu nos provoca e como tu traz essas reflexões, essas provocações, nos aproxima mais de Deus, nos aproxima mais do mistério pascal, nos aproxima mais da compreensão da nossa própria fé, da nossa própria trajetória nas nossas comunidades, das nossas memórias também. Então, aquela música, né, o Caetano cantando o Tempo, acho que foi tão bonito para fazer memória da nossa trajetória também. Eu fiquei aqui pensando que sapatos eu desejei muito durante a minha vida, durante a minha infância, durante a minha adolescência, quais são os sapatos que eu desejo muito ter hoje enquanto jovem, mulher, nessa igreja, nessa sociedade. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada pela ternura, muito obrigada pelo testemunho, muito obrigada pela doação. Sintam o nosso abraço caloroso e afetuoso. E aí, gente, agora a gente abre, né, para quem tiver alguma pergunta, ainda temos bastante tempo, né? Quem tiver algum comentário, alguma reação, vou olhar aqui no chat, né? Tem alguns comentários durante a fala, né? Algumas pessoas foram partilhando aqui no chat como é que viviam os tempos, quais eram as marcas que tinham, né? O Davi colocou uma partilha, o Jefferson também colocou uma partilha aqui. O Davi falou que já viveu um tempo muito maravilhoso de grandes histórias e que lidamos com o tempo de uma forma em que esperamos a resposta do que almejamos e o tempo se encarrega de nos curar e de nos transformar. O Jefferson falou que o tempo é marca inerente ao nosso crescimento espiritual e humano, que em cada etapa nos mostra os anseios e as possibilidades de nos reavivar e nos motivar a construir o novo, que a liturgia proporciona essa sequência de estarmos passo a passo no desenvolvimento estrutural da nossa vida. A Lívia também colocou uma partilha aqui, né, que ela lida com o tempo com bastante paciência, pois entende que quanto mais o vejo parado na vida, mais quero ocupá-lo, por isso procuro lidar com ele na paciência, que já viveu tempos maravilhosos, com muitas responsabilidades, enfim. Então, temos algumas partilhas aqui no chat, né, as pessoas agradecendo a você pela tua experiência de vida, João, que ajudou muito a refletir, né, a provocar, a vivência dos significados de cada tempo. Então, quem tiver agora alguma pergunta para o João, algum comentário, né, alguma consideração, a gente vai abrir agora, pode levantar a mão, tá? E a gente vai ter esse espaço agora de poder conversar um pouco mais e vocês também trazerem um pouco desses olhares de vocês. Estamos abertas, está aberta aqui a fala, tá, gente? E o pessoal do YouTube também, que está acompanhando pelo YouTube, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar no YouTube que a gente vai trazer aqui para o João. Acho que está todo mundo bem impactado, né? A gente tem um tempo ainda bom, até às 17 horas, de partilha, de conversa. Fiquem à vontade, tá, gente? Tem algumas pessoas colocando aqui no chat. Podem abrir o microfone, podem falar. Pode falar, Ana.
Boa tarde, então, a todos. Primeiramente, parabéns a todos que estão organizando essa reunião, em especial ao João pela fala incrível que ele teve. Eu gostaria de saber um pouco mais, ou algumas indicações, de quais lugares, quais sites, quais livros, quais autores, quais cursos o senhor recomendaria para quem tem mais interesse em saber sobre os diferentes tempos, como você falou, o biológico, o Kairos, o Cronos, e o próprio tempo da igreja. Muito obrigada. Ana, no site do Cajueiro tem esse livrinho aqui, ó. Ele chama Em Memória de Mim. Ele é um livro preparado a partir das experiências das escolas de liturgia para jovem na CAIJU, a Casa da Juventude. Então foi preparado esse livrinho e ele tem um capítulo exclusivo sobre o tempo litúrgico. Além do capítulo, ele tem no final do capítulo laboratórios, roteiros de vivência sobre tempo litúrgico. Então é um material bem bacana, ele é bem acessível. Eu não sei o valor, assim, mas não passa de R$ 15, eu acho. Então está no site do Cajueiro. A gente pode comprar ele lá na lojinha do Cajueiro, é só entrar. Outro material assim que tem uma linguagem fácil é fácil de acesso e é mais em conta é esse subsídio, são 2 edições, Liturgia em Mutirão. Tem o Liturgia em Mutirão vermelho, o Liturgia em Mutirão amarelo. Eles também traz de uma linguagem assim bem bacana e acessível para a gente. O valor também é acessível. Materiais sobre o tempo litúrgico. E eles é bem bacana porque pode ser utilizado nos nossos grupos. Esses 2 livros a gente consegue comprar na Paulus. Então, esses 2 livros é bem bacana para a gente conseguir ter acesso. Um outro elemento é a revista de liturgia. Então, se a gente coloca na internet revista de liturgia, já tem uns 20 anos que é produzido essa revista de liturgia. É um grupo ligado com a Rede Celebra. Ele também vai ter bastante texto sobre o ano litúrgico. Essa revista de liturgia a gente faz a assinatura, se a gente tiver desejo de recebê-la em casa, né, de forma impressa. Mas também a gente pode ter acesso a ela de forma virtual, entrando lá no site vai ter as informações. Então, super indico esses 3 materiais. Tem mais pessoas com a mão levantada, podem falar, tá, gente? Alguém tinha levantado a mão aqui quando o João estava falando, e aí, não sei se a pessoa abaixou a mão, mas temos 2 perguntas no chat, então eu vou fazer aqui essas perguntas que estão no chat, João, enquanto o pessoal vai pensando, tá? A Rosa, ela fez um comentário, né, gostaria de agradecer pela partilha e parabenizar pela coragem de ver a vida com tamanha esperança. A Rosa é do Piauí. E aí ela fez uma pergunta. João, para nós, católicos da libertação, qual a melhor maneira de viver efetivamente e conscientemente a Páscoa, na tua perspectiva?
No Mosteiro da Anunciação, Rosa, em Goiás Velho, na Vigília Pascal, se tem um rito que sempre me chamou muito a atenção. Na Vigília Pascal, lá do mosteiro, a gente faz as leituras do Antigo Testamento, né, aquela coleção de primeiras das leituras. E aí, antes de passar para a leitura de Romanos, uma pessoa pergunta assim: e quais são os sinais de tempo nos nossos dias? Porque as leituras do Antigo Testamento vai dizer da experiência de Páscoa das comunidades cristãs lá naquele período. E aí alguém pergunta assim: e quais são as experiências de Páscoa no nosso dia a dia? E aí abre para a comunidade que está ali presente. Eu acho que a forma da gente vivenciar de forma consciente é fazendo isso. O exercício de nos perguntar diariamente quais são as experiências de Páscoa que a gente vive no nosso dia a dia. No encontro anterior, o padre Celso falava sobre essa dimensão pascal, né? O que é Páscoa e o que ela provoca. E aí eu acho que é a gente fazer essa pergunta para a gente. E a gente trazer do nosso consciente para o nosso coração essa experiência. E aí talvez seja fazer esse exercício na comunidade também. Assim como o Mosteiro de Goiás faz essa pergunta na celebração da vigília, a gente fazer essa pergunta para as nossas comunidades. Abrir para o povo dizer quais são as experiências de Páscoa do nosso dia a dia. Eu acho que só quando a gente conseguir olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa vida como a palavra de Deus, como guia para a gente perceber as Páscoas dos sinais da nossa vida, é que a gente vai tornar consciência. E a gente vai trazer a Páscoa daquelas experiências para a Páscoa do nosso dia a dia. É um exercício diário, né? É o exercício da gente olhar para o nosso ambiente de trabalho, para a gente olhar para a nossa relação familiar, para a gente olhar como que a gente anda na rua e vivencia Páscoa com isso tudo. Páscoa não é coisa somente de gente que já morreu. É coisa de gente que está muito viva. Quanto mais pascal, mais vivo é. Obrigada, João, pela resposta. Eu aproveitei e coloquei aqui no chat agora o link da Livraria do Cajueiro, onde tem esse livro, Em Memória de Mim, Escola de Liturgia com Jovens, que o João fez a sugestão. Ele está por R$8 na Livraria do Cajueiro. E arraso. Oi, tá muito barato. Muito. Então, e é um material de ótima qualidade, né? Vocês vão ver, enfim, material mesmo, né? Muito bom. Então, vale a pena vocês comprarem, se organizarem, né, com outros amigos, se interessem pela temática, enfim, dividirem o frete, se organizarem para ter o livro. Eu acho que é uma boa indicação de leitura que o João deixa para nós também nesse encontro de hoje. E aí, vamos ter algumas outras perguntas aqui, né? Tem uma pergunta do Já, tem os comentários, né? O Alex Barbosa também aproveitou e falou que gostaria de recomendar a série Rede Celebra, da Paulinas, que são pequenos livros bem acessíveis. E o Jackson fez uma pergunta também. Ele escreveu: João, hoje a gente está permeado por um pensamento sombrio sobre o caminhar do povo de Deus, que até alguns padres estão querendo modificar a presença de Deus no meio do povo, dizendo que Deus está sempre acima da gente. Porém, a gente celebra na missa ou celebrações que Deus está no meio de nós. Como fazer um diálogo coerente com essas pessoas? Meu Deus do céu. Ai, Jackson. Que coisa complicada, né? Eu acredito, assim, que a forma da gente fazer isso é a partir do nosso testemunho de vida. E talvez isso seja a coisa mais difícil também, a gente testemunhar. E aí o testemunho, eu acredito fielmente que tem que partir das pequenas experiências, né?
É muito complicado a gente dialogar com esse povo das grandes massas, mas é como que a gente pode nos organizar nos pequenos grupos, os pequenos grupos de jovens, nas pequenas comunidades cristãs, nas pequenas comunidades de bairro. Então, a gente fazer experiência pascal nesse pequeno círculo nosso, para que a gente possa contagiar esse grupo maior, né? O Dom Helder Câmara escreveu um livro chamado Fermento na Massa. E aí eu acredito muito nisso, assim. A Páscoa, que é o cerne do nosso calendário litúrgico, ela é contagiante. A Páscoa, ela contagia, né? Porque é uma força muito grande. Então, o povo pascal é capaz de comunicar, de dialogar com gente que a gente nem imagina. E dialogar sem dizer nada, mas dialogar por causa da experiência que é. Eu lembro, por exemplo, dos episódios da ressurreição nos evangelhos. As mulheres foram lá para fazer experiência de Páscoa e voltaram e falaram para os homens, Jackson. Os homens falaram assim, isso é coisa de conversa de mulher, fofoquinha de esquina. As mulheres se calam no evangelho. As mulheres não brigam com os homens, as mulheres silenciam. Mas as mulheres irradiam ressurreição. E esse irradiar ressurreição contagia a comunidade dos homens. Eu acredito que a forma de dialogar é o testemunho de vida, testemunhas de pessoas pascais. Muito bom, João. Jackson já agradeceu aqui pela partilha. Eu acho que essa tua resposta ela é vital também para os tempos que a gente tem vivido, né? Hoje, que, enfim, cada vez mais difícil conseguir dialogar com o diferente, né? E às vezes a gente faz esse movimento mesmo de não querer dialogar e de se afastar, e achar que não vale a pena, que dá muito trabalho. Mas eu acredito muito também nisso, do quanto essa cultura do diálogo, a cultura da aproximação pode nos ajudar a transformar essas realidades, né? E aí tem outra pergunta também, de Danley Ferreira. Os tempos litúrgicos podem sofrer enculturação? Em caso positivo, de que modo? O pessoal hoje está chinelando nas perguntas. Coisa complicada, né? Olha, uma coisa boa, assim, é porque enculturação é um tema que vai vir lá numa próxima aula, né? Então, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que a gente está até produzindo já material, assim. E tem coisas muito bacanas lá. O Darley, o calendário litúrgico, ele é um calendário enculturado, né? Ele já é, por exemplo, a gente tem a festa, a gente tem o ciclo da Páscoa, da Páscoa do Natal, e esse ciclo da Páscoa do Natal é um exemplo grandioso que a gente tem de enculturação. Então, os romanos tinham no dia 25 de janeiro uma festa do sol, e aí as comunidades cristãs, se aproximando dos romanos, vai enculturar essa festa. Vai dizer, olha, o nosso grande sol é Jesus, o sol da justiça que nasce. E aí, então, essa festa do sol, ela vai ser demarcada como o Natal do Senhor. Isso é um sinal de enculturação. Então, o calendário litúrgico, ele é um caminho de enculturação, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir da nossa vida. O mistério pascal que realiza na nossa vida, ele é expresso de forma enculturada, porque ele se realiza aqui e agora. Ele realizou lá, naquele tempo, ele vai realizar lá, naquele tempo futuro, mas ele também se realiza aqui e agora. Por que que é preciso? Eu lembro assim do meu sobrinho, o meu sobrinho, ele é muito interessante. Ele tem 8 anos, e aí ele pegou e falou assim uma vez, tio, que coisa esquisita, que bobeira isso, todo ano mata e ressuscita Jesus. Será que não dá para evoluir, não? Todo ano a gente vem na igreja, na Semana Santa mata Jesus e ressuscita. Por que fazer isso? Aí o diálogo com ele foi assim, a gente precisa repetir isso todo ano para a gente
atualizar em nós essa ressurreição de Jesus. O que vai tornar o Jesus ressuscitar também esse ano vai ser a nossa vida ressuscitada. Vai ser a gente transformar com todas as forças todo o sistema de morte em sistema de vida. Então, isso é um material, isso é um elemento de enculturação. Quando na nossa cultura, no nosso ser, a gente atualiza os mistérios de Cristo. Muito obrigada, João. Nossa, que respostas maravilhosas. Ainda bem que está salvo no YouTube e a gente pode rever depois. E aprender mais também, ficar revendo, enfim. Pessoal, vamos olhar no YouTube se tem alguma pergunta, algum comentário também. Hoje nós temos poucas pessoas no YouTube, né? Porque a sala está comportando todo mundo aqui. Não temos perguntas no YouTube, apenas comentários. A Silvânia levantou a mão, pode falar, Silvânia. Aí a gente vai escutar a Silvânia e vai se organizando para ir encaminhando para o final, tá bom? Ainda vou abrir para mais uma ou duas pessoas, aí se quiserem, vocês podem levantar a mão para a gente ir organizando aqui. Peraí. Primeiro agradecer, né, pela experiência e as partilhas de vidas, me tocaram bastante, essa sua introdução principalmente. E eu queria perguntar e partilhar também, né, uma reflexão sobre essa relação com o tempo, né? O que você acha nos dias atuais, né, para a gente trabalhar com a juventude? Eu sou professora, né, trabalho também com adolescentes, e também na minha própria vida eu tenho uma dificuldade imensa dessa relação com o tempo, né? Quando eu vejo, eu estou empolgada aqui fazendo uma coisa, já passou amanhã e tudo, então esse tempo acelerado que cobra da gente produzir algo mais, ou fazer algo mais, e que tem uma hora que eu me vejo também nesse ciclo, né? Assim, de uma certa cobrança, assim, né? Então, falar disso, né? Seria retomar essa reflexão, né? Que dicas você daria para trabalhar dentro de nós, né, trazer para o coração essa pausa, né, essa relação com o tempo realmente de celebrar, mas que se dê esse tempo, né? Silvânia, eu acredito que o ato de celebrar, ele ajuda a gente com isso, né? O ato de tornar célebre aquilo que a gente vive nos ajuda com isso. Você tem toda a razão. Cada vez a gente está mais correndo, né? E agora com essas coisas da internet, aí que a gente não tem tempo para mais nada. A gente sai do trabalho, chega em casa, liga o computador para fazer coisa do trabalho. Então, assim, o tempo vai passando e a gente vai deixando ele passar sem tornar consciência desse tempo, né? E aí isso é um risco muito grande que pode ocorrer na nossa vida. Então, assim, como a gente pensar exercícios de tornar isso consciente? Como que a gente para perceber, olha, o que eu estou vivendo nessa fase, nesse recorte do tempo, é isso. E aí eu acredito que isso é um exercício assim, que cada um tem que ir construindo a sua forma de fazer. Lógico, se a gente faz isso de forma comunitária, é muito melhor. Você disse que é professora. É muito importante a gente ajudar quem está nesse processo educacional de tornar consciente essa dimensão do tempo, né? De parar dentro da sala de aula, respirar e perceber, olha, onde a gente está, o que a gente está fazendo. Liturgia é fazer o nosso corpo ter a inteireza do nosso ser, né? A totalidade do nosso ser é o celebrar. Então, liturgia, ela nos proporciona isso. Em comunidade, a gente sentar, sintonizar os nossos corações, para que a gente
nos sintonize no tempo e no espaço onde que a gente está. Mas acredita, Silvânia, que até nas liturgias, em especiais nas liturgias maiores, o tempo é ignorado? Principalmente em liturgias de multidões. É muito difícil trabalhar a dimensão do tempo nas liturgias das multidões. Às vezes as liturgias têm que ser tão rápidas e tão carregadas de tantos elementos que esquece o elemento do tempo. Esquece o que a sociedade está vivendo, o que a história diz para aquele momento, o que a vida daquelas pessoas ali naquela celebração está carregada. E aí acaba que a liturgia, que seria um elemento para nos tornar consciente do tempo histórico em que a gente está, a totalidade do nosso ser, onde que ele está, faz é nos carregar mais ainda. Então a gente tem que tomar esse cuidado também com a liturgia, para a gente carregar cada vez mais ela de vida, para a gente possa iluminar a nossa vida no mistério da Páscoa de Cristo, né? Obrigada, João, pelas respostas. A gente vai caminhando agora também para ir concluindo esse momento da tarde. Eu acho que uma tarde, né, muito carregada de muitas coisas para cada uma e cada um de nós, assim, de ouvir essas partilhas pessoais, né, de provocar essas reflexões. Muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada, né, pelas tuas, enfim, eu estou bem mexida, assim, com as tuas falas, tá faltando um pouco as palavras, porque eu acho que mexe com a gente, né, ouvir e poder também sentir as trajetórias das pessoas e como cada um vai construindo seu próprio caminho, a partir de que referências, a partir de que memórias, né? Acho que demarcando também essas referências que nos constituem enquanto pessoas, né, que fazem parte da nossa formação cristã, que marcam as nossas caminhadas, a nossa formação é extremamente importante também, porque a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então, muito obrigada pelas tuas partilhas, a partir desses lugares, a partir dessas experiências, de ter vivido essa fé e ter se constituído, né, como esse jovem cristão católico, né, a partir dessas experiências tuas, né, de vir dos assentamentos, de vir dessa trajetória dos povos da terra, né, dos povos do campo. E aí, pessoal, lembrando para vocês aqui, né, o nosso próximo encontro, ele vai ser no próximo sábado, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa ir caminhando um pouco mais, temos algumas questões aí com os nossos calendários, né? Então, nosso próximo encontro é no próximo sábado, vai ser com a irmã Penha, e nós vamos falar sobre o ofício divino das comunidades, né? Esse material que inspira o ofício divino das juventudes, né, o ODJ, o ofício divino das juventudes, ele nasce com essa inspiração do ofício divino das comunidades. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente inventa as coisas, né, é muito engraçado, assim, quando a gente fala algumas coisas e traz alguns termos que são referência para a nossa caminhada, às vezes as pessoas, nossa, mas quem criou isso, né, vocês inventaram. E aí é sempre importante lembrar que toda a nossa caminhada, nossa trajetória vem de referências, né. Então, às vezes, quando a gente fala, nós fazemos opção preferencial pelos pobres e jovens, tem pessoas que acham que quem inventou isso foi pastoral X, foi pastoral Y, foi grupo tal, e não foi, né? Foi uma opção preferencial da igreja no nosso continente, né? De toda a igreja latino-americana, assim como o ofício divino da juventude nasce do ofício divino das comunidades, nasce dessas referências. Então, acho que fazendo essas memórias é muito importante para nós, né? E aí, no próximo encontro, a gente vai conversar sobre o ofício divino das comunidades, com a irmã Penha, que também é uma referência nessa temática, né, da liturgia, da espiritualidade, e que com certeza também vai ser muito marcante para nós. E aí, lembrando para vocês a importância de acessarem a plataforma, né, como eu falei no início, esse curso, ele é um esforço coletivo. Tem muitas pessoas, né, trabalhando na construção, na elaboração, na produção desse curso, na elaboração dos materiais, das assessorias, né, pensando o melhor caminho para vocês, que seja mais confortável. Então, não deixem de acessar a plataforma, né. Alguém pediu para o João indicações, né, de outras leituras, de outras coisas que podem ler, estudar para aprofundar essa temática. Na plataforma tem muita coisa que dá para vocês aprofundarem ainda mais as temáticas, né, que estão sendo trabalhadas aqui.
Então, não deixem de acessar a plataforma. Amanhã começa uma nova etapa. A nossa ideia, né, com o curso é que sejam mesmo esses espaços de poder dialogar, de poder trazer os nossos olhares, né, de poder conversar sobre essas coisas. E aí, como eu falei, né, o nosso próximo encontro é sábado, então a gente agora, né, agradece ao João mais uma vez. Eu vou pedir para todo mundo usar aqui essa ferramenta das reações, assim como a gente fez no início, para agradecer ao João, para colocar aqui, né, a nossa gratidão a ele por essa tarde, né, por as partilhas. Vamos tirar uma foto também, então a gente vai se organizando, e agora eu abro para o João poder se despedir também da gente, né, trazer aí mais alguma coisa que ele queira trazer, mais alguma questão, e aí depois a gente tira a nossa foto e vai encerrando, tá bom? A caminhada, ela sempre é precisa, né? Caminhar sempre é preciso, porque é caminhando que a gente vai nos constituindo, né? A caminhada do povo de Deus do exílio, do Egito, que trazia o Padre Celso na semana passada, a caminhada do povo de Jesus, do grupo de Jesus, rumo ao projeto do Reino de Deus, e lá rumo à Terra Prometida, também é uma caminhada que se realiza em nós. A gente deseja, ainda hoje, construir uma terra sem males. E essa construção é uma construção coletiva e toda nossa. A gente quer construir essa terra sem males porque a gente acredita em uma terra de vida. Uma terra onde que a morte não seja a última palavra. Onde que ninguém provoca morte na sua totalidade. Nossa, dos seres que nos cercam, morte dessa casa comum, do ecossistema, de tudo aquilo que é criação de Deus. Toda Páscoa é libertação. Todo sistema de libertação é pascal. Tudo aquilo que não é para libertação é contra a Páscoa e não é sistema de Deus. Deus nos criou para ser mulheres e homens pascais, mulheres e homens libertos, mulheres e homens carregados e carregadas de vida. Então, desejo a cada um e a cada uma muita vida, muita Páscoa, e que a morte nunca seja, em nenhuma fase da nossa vida, em nenhum momento da nossa vida, a última palavra, porque nós somos mulheres e homens pascais, caminhantes, caminheiros da esperança de um tempo pascal, de um tempo onde que tem vida, vida e vida em abundância. Que possamos viver e que possamos provocar, realizar mais vidas. Um beijo e um abraço para cada um e cada um de vocês.